Boa tarde para todo mundo, obrigado pela presença. E só me repetir um pouco o que a gente falou da última vez, esse espaço, além de ser genial pelo que ele é, pelas palestras e pelos temas, é um convite para todo mundo que quiser tiver alguma ideia de alguma palestra, de algum evento que quiser fazer, alguma coisa que acha importante discutir, seja acadêmico, seja não seja, a gente fala com o Camate para a gente fazer as coisas juntos. Era isso. Vou passar para o professor Chico Rui, aqui do INE, para falar sobre a conjectura. Obrigado, eu agradeço o convite, né? E eu vou começar a palestra com o enunciado da conjectura, né? O enunciado dessa conjectura, eu diria, desses 7 problemas, seria o que é de mais simples enunciar-se mais curto, mas eu não diria que é o mais simples de entender, né? Por quê? Porque ele envolve coisas que a gente não vê. Então, por exemplo, quando colocar... volta para a agenda, né? Então, o que eu vou fazer é enunciado da conjectura. Depois, para situar onde essa conjectura aparece, eu vou falar o problema principal da topologia e alguns conceitos básicos da topologia algébrica, né? A esfera S3, eu vou também mostrar, apesar da gente falar muito da esfera S3, o que é essa esfera, esse ente abstrato que a gente ouve falar e, bom, o que é? Depois, esses complexos simpliciais standards foi uma maneira que eu, ao longo desses anos que eu trabalhei com a conjectura, foi uma das ferramentas matemáticas que eu me guiei para tentar resolver. Eu tinha essa pretensão também de resolver. Depois, no final, como não poderia deixar de falar, né, que é o fato mais falado dos últimos anos, que foi o programa de Hamilton, os fluxos de Ricci, e essa contribuição de Perryman na solução da conjectura. Na realidade, desses 7 problemas, esse é o único que aparentemente está feito. Quando eu digo aparentemente, é porque ao longo da história apareceram muitas demonstrações, e depois elas foram... se chegou à conclusão que elas não eram a verdadeira solução. Não vou dizer que seja o caso, mas está muito cedo ainda para que a gente considere que ela está totalmente resolvida. Bom, o enunciado, como eu disse, ele é simples. Toda variedade fechada de dimensão 3, conexa e simplesmente conexa, é homeomorfa à esfera de dimensão 3. Eu deixei as palavras variedade, que eu acredito fechada, que pode ser palavras novas para alguns de vocês, né? Simplesmente conexa, que significa isso? E essa palavra homeomorfa, onde que está situado? Então, não sei se para vocês são palavras já corriqueiras ou são palavras novas. Porque a matemática também é isso, né? Muitas vezes é uma linguagem que a gente precisa entender. Quando você entende aquela palavra, você entende o enunciado. Senão você não sabe exatamente o que se trata. Pode ir. Bom, eu preferi começar enunciando que existiu, né, durante esse século, uma doença chamada Poincarite, ou então Poincarritis, né? Essa doença, né, a conjectura então eu volto aqui, ou foi, né, pode ser que um dos problemas mais importantes da topologia geométrica, se você medir a importância pela grande quantidade de tentativas falidas, já apareceram muitos ao longo da história, e também pela enorme produção de artigos sobre a questão, tem muita coisa, né? Chegando ao ponto que esse Mark Britten é um topólogo que trabalha em topologia de dimensão baixa, e ele conhece essas pessoas aqui, então ele
ele chegou a se referir ao interesse irrefreável como uma doença chamada de Poincarite. Então ele diz, uma vez enfermos, continuam tratando de provar a conjectura de Poincaré durante aproximadamente 20 anos. Tem havido uma grande quantidade de topólogos famosos que foram atacados por essa enfermidade. Aí cita o Bing, o Stalin, o Hempel e o Papakiriopoulos. Esse Hempel é o autor desse livro famoso de variedades de dimensão 3. Você tem na biblioteca do IME. E o Hempel, ele anuncia no livro dele uma coisa assim, olha, qual seria a finalidade desse livro, a finalidade última? Seria classificar todas as variedades de dimensão 3. Então, nessa tentativa, né, o ponto inicial que aparece é a conjectura de Poincaré. Então, a conjectura de Poincaré, que foi anunciada antes, ela está dentro de um contexto grande da topologia, né? Então, qual é o problema principal da topologia? Então, quando eu trago isso, eu vou tentar situar, né, o problema conjectura como uma questão pequena dentro de um universo grande de problemas da matemática. Então, dentro da topologia, a topologia se ocupa de um acervo imenso de espaços chamados topológicos, analisar suas propriedades, olhar o quê? Neste contexto, aparecem essas aplicações contínuas ou que chamam homeomorfismos. Na realidade é assim, você tem dois espaços, você define uma aplicação e diz que ela é contínua, né? Bom, aí eu não vou me deter muito nessas condições. E o homeomorfismo é uma aplicação desse tipo que é injetiva, ou seja, ela tem uma inversa, ela volta. Faz com que você possa comparar as propriedades topológicas dos dois espaços. Então, nessa tentativa de classificar, de colocar os espaços na sua devida ordem, né, você precisa de saber quando duas figuras são homeomórficas. Só para vocês sentirem a dificuldade, observe o seguinte. Suponha que eu considero Bom, não sei se meu desenho tá muito bom, mas isso que eu acabei de desenhar aí, né, seria como se fosse um tubo que você fez um buraco e colou ele nessa base, né? Isso que a gente chama de uma garrafa de Klein, né? Agora, se você olhar essa seguinte figura aqui, você pega um disco, né? Faz isso. Coloca uma alça aqui no disco. Coloca outra alça. Tá certo? Essas duas figuras aparentemente são muito diferentes, né? Não são tão diferentes não, porque você observa, por exemplo, se a gente olhar, essa figura aqui tem um bordo, essa também tem um. Tá vendo? Essa figura aqui, ela é uma que a gente chama uma superfície não orientável. Essa também é. Existe um homeomorfismo entre essas duas figuras. Então, topologicamente, essas figuras para a topologia são as mesmas, né? A maneira como a gente vê, elas aparentemente são diferentes, mas é a mesma coisa. Então, tanto faz, né? E como é que o topólogo chega à conclusão que essa figura e essa são as mesmas, né?
buscando propriedades que caracterizem-a. Então, o problema principal, você quer decidir se dois espaços topológicos são ou não homeomorfos. Então, por exemplo, aqui eu tô afirmando para vocês, ó, essa figura e essa, apesar de serem um pouco diferentes, né, elas são as mesmas topologicamente. Só que a gente chama de mergulho, elas estão mergulhadas no espaço ambiente de maneira diferente, mas são a mesma. Então, quando você quer fazer isso, você pode passar, Denise. Um exemplo que aconteceu assim, você consegue classificar todas as superfícies fechadas. Então, as superfícies fechadas, a questão de ser fechada, que é a palavra que aparece lá na conjectura de Poincaré, essa palavra ela tem uma coisa assim, ela significa que fechada no sentido de que se você pegar uma sequência de pontos, essa sequência de pontos convergir para um ponto, esse ponto está dentro do espaço que você está, e esse espaço também é limitado. Então, tem essas duas conotações da palavra fechada. A palavra fechada em matemática, em topologia, está significando isso. Bom, S pode ser ou a esfera, soma conexas de toros, né? Então, na realidade, o que é soma conexas de toros? Você pega dois toros, faz tira uma tampinha aqui, uma tampinha lá e identifica. Então, com isso você tem uma nova superfície. Você pode ir fazendo isso indefinidamente, né? Claro, não para o infinito, mas já que você está com as fechadas, então você tem uma quantidade finita ou então você pode, né, fazer uma soma conexa de planos projetivos. Aqui eu coloquei um toro mesmo, mas aqui eu não consegui colocar um plano projetivo, porque o plano projetivo, a coisa mais fácil de enxergá-lo é como o que a gente, quando você tenta mergulhar, na realidade o plano projetivo seria essa faixa de Möbius com disco colado ao longo Só que isso não tem uma representação a gente não consegue. Para representar isso, né, você precisa que isso tenha singularidades e é uma coisa chamada superfície de Boy. A superfície de Boy é o plano projetivo mergulhado. Mas, para a topologia, o que a gente quer é o seguinte, você pega aí essa faixa de Möbius com o disco colado e vai fazendo também essas somas conexas. Então, a gente até diz que isso aqui são os dois geradores de um certo grupo, né? O toro e o plano projetivo. Geram todas as superfícies fechadas que você quiser. E tem como identidade a esfera. Já se você fizer uma soma conexa, a soma conexa funciona como a operação, né, desse grupo, né? Então, e aí tem uma propriedade aqui entre... Então, o que acontece em geral é assim, o primeiro problema da topologia, que é a classificação das superfícies fechadas, totalmente resolvido. E a ideia era, a gente consegue resolver também esse problema para as variedades de dimensão 3. Então, a questão ficou... Pode passar, Denise. Então, isso aqui foi só um exemplo. Aí vem a topologia algébrica na tentativa de ajudar a resolver esse problema. Bom, a finalidade principal da topologia algébrica é associar dados algébricos a cada espaço topológico e transformar esses problemas topológicos em problemas algébricos que de repente seriam mais fáceis de serem atacados. Bom, para isso você usa
uma ferramenta matemática que você chama um funtor. Bom, o que é um funtor? No caso em particular, um funtor, se for um funtor, você pegar mn espaços topológicos e uma aplicação contínua, que são as aplicações da... Então, o funtor vai associar a cada espaço, né, um grupo, e ao F, que é a aplicação contínua, associa um homomorfismo de grupos. E satisfazendo essa coisa, se for a identidade, ele leva na identidade do grupo, e se for quando você tem duas aplicações e compõe, o funtor leva na composta dos homomorfismos. Por que isso é importante? Porque você está trazendo as propriedades topológicas, transformando em propriedades algébricas, e essas propriedades algébricas, você espera em geral, não é que as propriedades algébricas vão te induzir todas as informações lá, mas você espera que algumas aconteçam, né? Pode passar, Denise. Então eu escolhi aqui o primeiro funtor, que é importante nesse estudo que a gente está fazendo, é chamado funtor de homologia. Quando você vai falar em homologia, aparece aqui, você não vai colocar em todos os espaços topológicos, você não tem homologia. Você precisa que esse espaço admita o que você chama de decomposição simplicial. Né? E esses espaços são chamados complexos simpliciais. E é importante dizer que as variedades, o que é uma variedade topológica? É simplesmente, por exemplo, de dimensão 3, que é o que interessa para a gente. Para cada ponto daquele espaço, você tem uma vizinhança que é homeomorfa a uma bola aberta. E quando você pega duas vizinhanças que se intersectam, esse homomorfismo, né, que vem aqui para a bola, vem num pedaço dela, que vai em outro, e você tem um homeomorfismo aqui. Então, em geral, é uma coisa tipo essa. Cada ponto tem uma vizinhança que é homeomorfa a uma bola aberta, né? E quando você tem duas vizinhanças do ponto aqui, né? Esse ponto veio aqui, aqui tem outra bola, né? Essa composta, né? Como isso aqui é você pode vir, voltar, ou seja, você pode vir pela inversa e voltar para cá. Isso daqui dá um homeomorfismo. Então, essa é a ideia. E aí você quer que isso seja coberto por em geral, o que você chama de um atlas topológico, né? As aplicações sejam regidas, quer dizer, cada ponto desse espaço, ele é localmente, né, uma bola dessa, já que você não distingue pelo homomorfismo os espaços topologicamente. Bom, então o que se faz aí para esses complexos simpliciais? Então a propriedade principal é assim: toda variedade de dimensão 3, menor ou igual a 3, ela é simplicialmente, você chama triangularizável. Então você pode ter lá o que a gente chama de simplexos, por exemplo, simplexo de dimensão 0 é um ponto, simplexo de dimensão 1 é um segmento, simplexo de dimensão 2 é um triângulo com o seu interior, e um complexo de dimensão 3 é um tetraedro, né? Então, o que acontece nas dimensões 3 é que com essa coisa você pode definir essa que a gente chama de homologia, definindo uma coisa do tipo assim: quando você tem um segmento, o bordo dele são 2 pontos. Quando você tem um complexo simplicial, um simplexo deste, você tem o bordo dele é o bordo mesmo, como a gente está, né, acostumado. E aí, uma coisa que acontece quando você compõe essa aplicação que chama bordo,
ela composta com ela mesma dá zero. E aí isso faz com que você possa definir o que a gente vai chamar de os grupos de homologia, nas várias dimensões. Bom, só uma informação, né? Quando você faz isso, você obtém, esses complexos são grupos abelianos, né? Aqui aparece um anel Z, que a gente chama de anel dos coeficientes, e as informações que a gente teria mais é assim: elementos de ordem finita formam um subgrupo e o grupo quociente é livre. O número mínimo de elementos que gera o quociente é chamado o q-ésimo número de Bethe. E você nota por os elementos de ordem finita, porque nesse grupo vão ter elementos, para cada dimensão do grupo, vão ter elementos de ordem finita dentro do grupo e elementos de ordem finita. Você não se interessa muito pelos elementos, inicialmente, para definir o número de Bethe, pelos de ordem finita, né? Mas eles estão lá, eles são muito importantes, né? Esses elementos de torção, porque eles aparecem, em geral, às vezes, existem resultados que dizem uma variedade de dimensão 3 que tem no seu grupo de homologia um elemento de torção, ela jamais pode mergulhar por exemplo, uma variedade com bordo, jamais pode mergulhar no R3. Então isso é importante quando você está estudando o problema de Poincaré de maneira algébrica, usando a topologia algébrica, a geometria algébrica. Bom, aí aqui aparece, né, uma coisa assim: você pega esses números de Bethe, B0 menos B1 mais B2 menos B3, até esse BM, que é a dimensão do complexo, você chama isso de característica de Euler. Assim, mesma coisa como num poliedro você tem número de vértices menos arestas mais número de face, né, igual a característica de Euler. Em geral, para os poliedros regulares, por exemplo, a gente chama eulerianos, você põe que é igual a 2. Né? Mas, em geral, dependendo do teu... você tem essa... Então, um fato relevante, eu coloquei isso tudo, é só para dizer assim: quando você tem uma variedade fechada, 3 variedades, então fechada naquele sentido de ser, né, compacta e limitada, toda variedade de dimensão 3 fechada tem característica de Euler nula. Né? Então, se a variedade for conexa, esse primeiro B0 lá, em geral, ele diz qual é o número de componentes conexos que tem. Então, vai ser ele quem vai dizer. Então, se for conexa, vai ser 1. E se ela for orientável, também o B3, né, que acaba em 3, o B3 é 1. Aí o que é que acontece? Como o B0 somando com o B1 é 0, né, você tem que o B1 e o B2 são iguais, já que a característica é nula. E aí, toda variedade que tem B1 igual a 0, né, ela terá a mesma homologia da esfera. Eu estou falando assim porque a esfera, quando você calcula esses números da esfera, você obtém 1, 0, 0 e 1. Tá certo? Então, os mesmos números. Aí você verifica que não tem elementos de torção também, então você tem o que você chama de uma esfera de homologia. Na realidade, desde que também não tenha elementos de torção, você tem uma esfera de homologia. Depois, existe um outro funtor que é importante, que a gente chama de funtor de homotopia. Então, eu coloquei aqui a definição do que significa, mas o que está escrito aí é simplesmente, né, geometricamente, tem
Pode apagar aqui. Vê quanto eu estou. Obrigado. Então é simplesmente assim, você tem um caminho aqui, que está x0, que está x1, e tem outro caminho, que também tem pontos iniciais e finais. Então o que está dito ali, essa homotopia, significa simplesmente que você pode deformar esse caminho no outro, né? E se o x1 for igual a x2, tem o que a gente chama de um laço, né? Laço. E aí, se o outro for o laço constante, porque poderia ser constante, então você pode deformá-lo, né? Então, o que é que acontece em geral? Por exemplo, quando você pega a esfera S2, é claro que qualquer laço aqui você... Mas se você pega o toro, um laço como esse, jamais você consegue que ele seja homotópico a um ponto, né? Então essas coisas que são levadas em consideração quando você... O conjunto dessas classes de homotopia, né, de laço num ponto, você nota π1mx0, é um grupo fundamental, chamado grupo fundamental de M. Na realidade, num artigo do Poincaré de 1895, chamado Análise Citos, ele coloca pela primeira vez a definição de grupo fundamental, né? Foi o Poincaré quem criou esse conceito, e é por isso que se adota π, né? Π porque vem do P dele de Poincaré, né? Então o π aí, do π1 que aparece no grupo fundamental, é por causa do Poincaré. E aquela palavra que aparece inicialmente, né, simplesmente conexo, ela depende desse funtor aí né? Então, em geral, simplesmente conexo é o grupo fundamental da variedade, é um ponto único, né, quando ele é conexo. Existe, aqui está faltando um, né, mas tudo bem, existe um homomorfismo desse grupo fundamental no primeiro grupo de homologia da variedade. Ele é sobrejetor e o núcleo é o subgrupo dos comutadores, porque, em geral, esse grupo, a gente falou, ele é comutativo, ele é abeliano. Então, a consequência é a seguinte: se M for simplesmente conexo, então, se esse grupo for identidade, então esse também é, já que é sobrejetor. Então, quando o M é simplesmente, você tem uma esfera de homotopia, né? H é um isomorfismo. Bom, isso é outra coisa. Então você tem que é uma esfera de homotopia. E com um pouco mais de esforço, usando alguns teoremas de topologia, você chega à conclusão que também ela é uma esfera, tem a mesma homotopia da esfera. Porque na realidade eu não defini, porque também tem um segundo grupo de homotopia, tem um terceiro grupo, que são outras definições que aparecem. Mas o que se prova também é que basta você saber, né, que o primeiro grupo é 1, para saber que esse espaço tridimensional também tem a mesma homotopia da esfera. Pode passar. Bom, aí agora eu vou voltar, já fiquei discutindo um pouco como era, onde que o problema da conjectura e eu estou trazendo aqui um pouco de história, né? Então, eu falei do Análise Citos, que era um trabalho de 1895, 5 anos antes desse segundo complemento à Análise Citos. Então, nesse artigo, o Poincaré afirma que a única esfera de homologia é S3. Então, né, nessa época, Poincaré acreditava que
quando você olhava aqueles grupos de homologia, se desse né, tinha que ser a esfera. Então ele anunciava isso como uma verdade. Aí, em 1904, ou seja, 4 anos depois, Poincaré construiu uma esfera de homologia, ou seja, o grupo de homologia eram todos nulos, né, tinha o mesmo grupo de homologia da esfera, mas o grupo fundamental tinha 120 elementos. Né? Aí ele coloca assim, bom, mas então o espaço aqui que eu construí, ele tem a mesma homologia da esfera, o grupo fundamental não coincide com o da esfera, já que a esfera é simplesmente conexa. Então, será que é verdade que se o grupo fundamental for a identidade, a esfera S3, então ele coloca isso como uma questão. Na realidade, ele coloca essa questão logo depois que ele mostra a conjectura. Nesse artigo aqui, ó, o Sanquien, Complement, Alanalicitos, ele coloca essa questão. Logo depois, então, olhando assim do ponto de vista de conjectura, eu diria assim, quem conjecturou mesmo foram os matemáticos posteriores. Na realidade, Poincaré colocou apenas uma questão. Ele não tinha elementos para dizer isso é verdade. Né? Apesar de que alguns matemáticos, uma vez eu estava expondo essa questão de coisa, e um matemático chegou para mim e perguntou, você está querendo fazer o quê? Eu acho que deve ter um contra-exemplo a conjectura de Poincaré. Ele falou para mim, não existe. Eu digo, mas como você sabe? Ele disse assim, Deus disse que não é verdade. Aí, que a conjectura é verdadeira, então, né? Bom, a esfera S3, que é o objeto principal do nosso trabalho, eu estou descrevendo ela da seguinte maneira: conjunto de quádruplas do R4, tal que x2 mais y2 mais z2 mais w2 igual a 1. Essa é uma descrição meio parecida com a esfera S2 que a gente tem, né? Em geral, se você tem a esfera S2, você tira um ponto e desse ponto, você pode projetar, fazer uma projeção estereográfica, todos os pontos no plano R2. Então você obtém que é como se você pegasse essa esfera e abrisse ela no plano. Né? Então você tem uma abjeção entre a esfera menos um ponto e o R2. E você pode fazer a mesma coisa com a esfera S3, né? Pensando assim que, aqui eu tenho 3 coordenadas, eu tenho a última coordenada W, eu pego o ponto 001, 0001 e eu projeto também isso no R3. Então você pode ver também o S3 como sendo o R3 unido com um ponto que a gente diria um ponto no infinito. Né? A noção de infinito aí, às vezes a gente pensa que está longe, né? Como quando você faz geometria projetiva, mas ela está bem pertinho. Né? Não é uma coisa... pelo menos esses infinitos que a gente fala aí. E você pode ver também a esfera S3 como colagem de 2 esferas sólidas. Né? O que é que você faz? Eu coloquei ali, você pega uma bola sólida e... Quando eu digo sólida, não é matéria não, né? Porque na realidade a gente pode pensar isso que a gente vive sem esses corpos, seria um éter, né? Será que isso... Não sei, Forger sabe se os físicos sabem qual é o modelo do nosso universo? Não, né? Mas é uma questão até experimental sobre radiação de fundo. Vou fazer um comentário. Tá. Então, você pega essa esfera e como a outra tem o mesmo, uma superfície igual, você pode encostá-la e ir abrindo uma segunda em cima daquela. Então explode num espaço, né, que você nota, é fechado e é limitado, porque você está coisando com duas.
Então, é como se, por exemplo, se o modelo do nosso universo fosse esse, né? Ninguém sabe, seria isso daí. Você abre, ou então você pode também colar 2 toros. Só que a colagem aqui você tem que ter o seguinte cuidado. Observe que estas curvas aqui, né? Elas não são homotopicamente triviais, né? Mas essas daqui são, porque é sólido, tem a... Então você vai colar essas curvas, esses meridianos, né, nos paralelos, e os paralelos de lá no meridiano daqui. Então, ao fazer isso, também você obtém um espaço simplesmente conexo, que é a esfera S3. Então, é esse objeto que que o Poincaré colocou a questão inicial, é o seguinte: será que um espaço agora que tem as mesmas características dessa esfera é a esfera? Então, eu digo para vocês, qual é a dificuldade? A dificuldade é exatamente aquela que eu coloquei no início. Uma garrafa de Klein apresentada de 2 maneiras diferentes. Por que são iguais, né? Então, a maneira de construir variedades fechadas de dimensão 3 é assim. Você pega, por exemplo, se você pegar o cubo, você pode fazer assim. Você pega essa face e essa, e supõe que ele fosse de borracha, e você cola. Quando você cola, você fica com um toro sólido. Mas só que essa face aqui e esta, elas ficam lá no... Então você também pode, na hora que você colou, elas ficam mais ou menos iguais, uma de um lado e outra do outro do toro sólido. Então você pode puxar e colar. Quando você cola, você fica com um toro perfurado no meio. É claro que quando você vai tentar colar as outras faces, você vai ter que colar o toro de fora com o de dentro. Mas é possível isso, né? Então, quando você faz isso, você obtém o que a gente chama de toro T3. O que acontece nesse toro T3 é uma coisa assim. Você tem três toros que ficam, por exemplo, aqui aparece um meridiano de um, aqui aparece o paralelo do mesmo, mas aqui aparece o meridiano ou o paralelo de outro, né? E você joga, esses 3 toros estão amarrados assim, o meridiano e o toro, né, por essas 3 curvas. Então, isso que a gente chama, que eu vou falar depois, a espinha, quer dizer, são 3 toros que se intersectam em 3 curvas, com um ponto de singularidade ali, né? E aí, quando você tira isso, aí você tem um toro de dimensão 3. Quando você tira ele, o que você reobtém é uma bola, tá certo? Vamos ver o outro. Você imagina o octaedro. Você pegou o octaedro, você também pode fazer o seguinte, você pode identificar esta face com esta atrás, esta daqui, sempre as faces opostas. Mas você faz um movimento que chama helicoidal. Você gira, né? Cada face que você vai identificar, você gira de π sobre 3. Porque são triângulos. Aí você cola. Quando você faz isso, também aparece aí, né? Aparece aí um único ponto de singularidade. Só que agora aparecem 4 curvas, né? E as faces estão coladas ali. Então, no caso, por exemplo, do toro T3, como o toro T3 é o produto de 3 círculos S1s, o grupo fundamental, ou o grupo
que é o grupo fundamental é igual agora ao grupo de homologia, esse daqui dá Z3. Né? Já esse daqui é um grupo que só tem 3 elementos. E aí depois você pode fazer a mesma coisa com dodecaedro. Com dodecaedro, você cola também essas faces aqui, fazendo também um giro helicoidal, colando. O que acontece aqui é assim, você fica agora com... Aparece pela primeira vez, quando você faz a esfera de Poincaré, né? A esfera de Poincaré, aparece a primeira vez uma coisa que eu chamo de complexo simplicial standard. Esses complexos simpliciais, ele tem uma qualidade assim. Você... Esse complexo simplicial, ele tem essas... Quando você cola lá, faz essa colagem, aparecem 5 vizinhanças daquele tipo. Só que é assim, tem um aqui, como se tivesse um plano aqui, tem um plano que entra perpendicular e outro que entra assim, né? Então, uma descrição da variedade Poincaré, é você pegar 5 vizinhanças dessa, fazer um processo de colagem e depois colar também 5 discos. E aí você obtém o que a gente chama a espinha dessa variedade. Ou seja, o que vai aparecer aí não é uma coisa que a gente pode descrever assim perfeitamente, mas ela tem essa descrição. E aí onde eu comecei a me basear, porque existe... Pode passar, Danilo? Esse conceito de complexo standard, que é da seguinte maneira. E aparece, em vez de você... Quando você tem uma variedade tridimensional, ela tem dentro... Supõe fechada, né? Ela tem dentro dela uma coisa que a gente chama de complexo standard. Esse complexo standard, ele é de tal forma que você tirando ele, sobra uma bola ou, dependendo aquilo que a gente falei da característica, não da característica, pode sobrar vários pedaços ou um pedaço só. Então, a gente chama esse complexo de espinha. E acontece o seguinte, 2 variedades são homeomorfas se somente se as espinhas são homeomorfas. Então, qual é a maneira que a gente teria de construir exemplos de variedade de dimensão 3? Seria a partir dessas vizinhanças, definindo o processo de colagem e depois colando o disco. Aí você tem a que chama a espinha da variedade. Depois você sabe que essa espinha, ela é a espinha de uma variedade de dimensão 3. Sempre que você construir isso, tem associado a ela uma variedade de dimensão 3. E tudo que você souber da espinha se traduz já que quando você tira ela, ou sobra uma bola ou algumas bolas. Né? É como se você cortasse um boi, né? Tirasse e ficasse só os pedaços. Bom, isso daí eu teria assim muita coisa a falar sobre esses complexos simpliciais, porque foi o que eu trabalhei durante... Mas na realidade a solução da conjectura está em outro, né? Em outro nível. Então na realidade, uma das coisas que, quando eu comecei a pensar na conjectura, eu trabalhava com uma coisa chamada fluxos riemannianos. Eu achava que eu conseguiria colocar um fluxo riemanniano, e para isso precisava
resolver uns certos sistemas de equações da derivada espaciais lá em cima da variedade. Mas isso ficou tão complicado que eu desisti e achei que a coisa iria mais no nível da topologia, pegar coisa básica, né? E aí desisti. E depois, o que aconteceu com o programa de Hamilton é que a gente olhando os trabalhos do Hamilton, a gente vê que a tentativa dele era resolver a conjectura. Por quê? O que é que ele fazia? Antes disso, olha, para implementar, você saber que toda variedade topológica fechada, quando você tem variedade de dimensão 3, ela tem a vantagem de que ela também admite uma estrutura que a gente chama diferenciável, né? Se você tem um modelo topológico, tem um modelo homeomorfo que tem uma estrutura diferenciável. Então você pode juntar aquelas ferramentas que você tinha da topologia algébrica e da topologia, também as ferramentas da geometria diferencial. Então nesse coisa, você pode usar agora equações diferenciais, você pode usar as métricas riemannianas, que foi isso que o Hamilton fez, né? Então, o programa consiste em considerar uma métrica riemanniana numa esfera e aperfeiçoar. Na realidade, é mais ou menos assim, né, a ideia. Você tinha a esfera, que é um ente abstrato, que ele não vê, mas ele diz, olha, ela tem uma métrica. E aí eu vou agora, através de um fluxo de métricas, na realidade, que ele coloca a equação e diz, essa equação tem solução, e a solução constitui num fluxo de métricas riemannianas. O que é que significa isso? Significa assim, para cada tempo t, você tem uma métrica diferente. Ou seja, a tua métrica inicial que você colocou, ela vai se deformando, não a métrica, mas a métrica vai deformando o espaço, né? Uma coisa que... E aí, ao fazer isso, você pode... a ideia dele era chegar na métrica de curvatura constante, né? Como o espaço era conexo, simplesmente conexo, então apareceu a equação do fluxo de Ritz. Pode passar, né? Bom, aí eu coloquei isso, que foi, acho que todo mundo já sabe, né? Mas a questão é assim, ó, quando o Perelman resolveu esse problema que apareciam umas singularidades onde a métrica ia para infinita em alguns pontos, e ele fez cirurgias lá para que isso não acontecesse, o que ele resolveu mesmo foi a conjectura da geometrização de Thurston, né? E essa conjectura implicava na conjectura de Poincaré. Ou seja, na realidade era uma coisa assim, se a conjectura de Poincaré fosse falsa, tivesse contraexemplo, tinha contraexemplo para a conjectura de geometrização. Agora, se a conjectura de geometrização fosse verdadeira, a de Poincaré seria um simples colorário, né? Uma coisa muito simples. Por quê? Porque a conjectura de geometrização de Thurston, ela trabalhava com todas as variedades de dimensão 3, não só com as simplesmente conexas, como é o caso do Poincaré. E mais, você podia usar também as ferramentas, você podia, né, da geometria diferencial, métricas e tudo que você pudesse. Então ela tinha uma riqueza maior de poder atacar o problema. Então, para isso, né, o que é que, para entender a conjectura de geometrização, a gente precisa colocar alguns espaços aí, que é assim, ó, quando você tiver em dimensão 3, uma variedade, depois a gente vai, o que chama de variedade localmente homogênea, né? É uma variedade que tem um grupo que atua nela. Então, localmente homogênea, você tem uma atuação de um grupo naquela variedade de tal forma que você pode levar
propriedades geométricas de uma vizinhança noutra e do mesmo jeito. Então, para isso, os grupos que, né, os elementos que atuam nesses modelos são esses aqui, a S3, né, o R3, então, o espaço hiperbólico, aqui o S2 vezes R, o H2R, aqui o espaço hiperbólico de dimensão 2, né, e pode ir. Depois aparecem mais outros 3 grupos aí. Esse grupo das matrizes 3x3 estritamente singulares, chamado grupo de Heisenberg. Esse grupo Solve. Bom, então, e o recobrimento universal das matrizes 2×2-0 aparecem como os modelos geométricos de... Pode passar? Bom, aí vem tentar entender o que é o teorema da geometrização de Thurston. Ele diz assim, uma variedade de dimensão 3 fechada, e aqui aparece mais uma palavra que chama prima, né? Porque na realidade as variedades de dimensão 3, existe lá uma que a gente chama soma conexa. Então, nessa soma conexa, se você pegar, por exemplo, um tório de dimensão 3 e você pode somar com a superfície, com um desses espaços que a gente colocou aí, tirando em vez de tirar uma tampinha da casa, você tira uma bola do outro e cola. Então, isso se chama soma conexa. Então, prima é quando você não pode mais... Então, quando você pegar uma variedade de dimensão 3, ela pode estar formada por um monte disso. Se você conseguir ir cortando e colando bolinha, né? Então, ela chega uma hora que ela fica... Não tem mais como você subdividi-la. Então, você disse que é prima. Como se fossem os números primos mesmo. Então, o teorema da geometrização diz assim, existe um mergulho de uma união disjunta de toros e garrafa de Klein na variedade, toros e garrafas de Klein que mergulham lá. Quando esses toros e garrafas de Klein mergulham, eles fazem com que, na realidade é assim, tal que toda componente conexa do complementar desse conjunto admite uma métrica riemanniana. Então, é assim, você tem esses toros e você corta se você cortar a variedade por essas superfícies todas que aparecem mergulhadas, você tem um monte de pedaços e cada pedaço tem uma métrica riemanniana localmente homogênea, né? E tem uma coisa que do volume aí também que... Então, o que acontece em geral é assim, quando você prova lá que por exemplo, no caso que é possível você, porque acho que eu não... Então, se a conjectura de Thurston for verdadeira, porque na realidade é assim, como é que a coisa se passou? O Hamilton, ele queria provar que ele podia ir deformando isso numa métrica que fosse localmente homogênea, uma métrica boa, né? E aí o que é que acontece? No caso, e com isso ele resolveria a conjectura de Thurston, da geometrização. Bom, se a conjectura de Thurston está resolvida, o que é que acontece? Quando você pegar uma variedade prima e simplesmente conexa, ela não pode ter esses toros mergulhados lá dentro, nem garrafa de Klein, porque esses toros e garrafa de Klein faria com que a variedade, o grupo fundamental da variedade não fosse 1. Então, o que é que acontece? Isso não pode existir. Então, se não pode existir, é porque tua variedade ela tem um único pedaço, simplesmente, né, com uma métrica localmente homogênea.
Então, e qual é o único que tem isso? É a esfera S3. E aí, no caso simplesmente conexo, cai a conjectura de Poincare segue diretamente do... Né? Pode passar, Denise. Bom, aí entra uma questão de geometria diferencial, que também envolveria um curso de talvez um semestre ou coisa, para estudar o que é uma variedade riemanniana, o que são esses tensores aqui, uma conexão, né? O que são o operador de curvatura riemanniana. Eu estou colocando aqui, só para vocês terem uma ideia, de que a gente começa com a variedade riemanniana, toma uma conexão, depois define através da conexão, tá vendo? Você define um operador de curvatura, depois define a curvatura riemanniana. Quem entende muito disso é o Forger aí, né? O Forger trabalha muito com essas. E aí, pode passar, Denise. Né? Se define a curvatura de Ritz, usando a curvatura riemanniana. Então, você nota que tem um caminho aí, né? E, posteriormente, a equação de Ritz, né? Você nota que esse G aqui que aparece é a métrica, né? Então, você diz, olha, essa equação eu quero que seja uma equação onde a métrica está variando com o tempo, né? E você diz, olha, no instante zero eu coloquei uma métrica. E ao longo do coisa eu vou querer que ela se deforme. Então você pode colocá-la como ela não depende de coordenadas, você coloca ela em coordenadas e isso é mais para que você possa mostrar que ela tem solução. Pode passar. Então, uma coisa que acontece, que hoje começa a ser um pouco já olhado, é o seguinte: o Hamilton, ele tem vários artigos onde, inclusive, eu acho que eu citei aqui, um deles ele diz assim: se a curvatura de Ritz for positiva, né, então ele resolve, né? E aí, o que acontece é o seguinte: existe um trabalho muito grande, porque se coloca para o Perelman, mas eu acho que se isso está feito mesmo, metade ou mais do trabalho estava feito pelo Hamilton, né? Então eu acho que o prêmio deveria até, se fosse o caso, ser distribuído por dois, não para quem chegou porque o que é que ele fez? Ele pegou a métrica que está sendo deformada, tinha hora que ela ficava muito... Aí ele dizia, tem uma singularidade aqui, eu corto. E o corte era uma coisa meio simples, eu corto e eu coloco uma tampinha aqui, ajeito e modifico a variedade ali, mas essa modificação não alterou, ela é uma que agora que tem essa métrica é homeomorfa a outra. Então esse é o processo da cirurgia. E aí continuava a questão de não ter... Quanto tempo eu tenho ainda? Não, pode ficar mais... Mas eu já estou terminando, pessoal. Está aqui o resultado que eu disse. Ó. Se a variedade compacta com curvatura de Ritz positiva, então existe uma única solução. Ademais de ter converge, olha, uma métrica com curvatura seccional positiva constante, particular simétrica. Então, esse já era um resultado do Hamilton. Ele trabalhava nessa intenção, apesar dos resultados dele não serem só em dimensão 3, é em dimensão qualquer. Então aqui eu quis só dizer assim que o que ele observou foi que as singularidades ocorrem em regiões onde era possível fazer essa cirurgia. Aí ele fez isso e aí resolveu a conjectura, né? Basicamente era isso que você
Põe a outra, Denise. Obrigado. Deixa eu botar aqui. Eu acho que devem ter perguntas aí, se vocês se sentirem esclarecidos e... Pois não. Assim, não sei, talvez você estava perguntando meio besta, mas... Não, imagina. O fluxo de Hit, ele não preserva o volume. E como você faz a equação? Você adiciona um termo a mais na constante? Na realidade, existe uma coisa que o cuidado que se faz é de reescalonar, não é, a métrica. Então você reescalona. Né? A métrica tem... Quando você multiplica por um valor, você reescalona e... Tá certo? É um reescalonamento da métrica. Mas eu confesso que eu não sou especialista nisso. Na realidade, eu fiquei muito, durante esses anos, eu era da geometria diferencial e por causa dessa conjectura eu fui saindo um pouco para a topologia algébrica, tentando topologia geométrica, né? Mas isso não foi suficiente para resolver. Então eu hoje diria assim que não tenho nem sou topólogo, nem sou geômetra, nem sou, mas às vezes a gente entende um pouquinho da... Ok, pessoal, obrigado. Talvez uma coisa, já que você fez essa observação, se você estuda, digamos assim, relatividade geral, lá você não tem uma equação de fluxo de Ricci, é claro, mas você tem uma noção de superfícies de Cauchy, que são tipo espaço, né? E são variedades de dimensão 3. Então a questão, e essa topologia independe do tempo, ou seja, foi a mesma no início do universo e vai ser a mesma até o fim dos tempos. E é uma questão interessante, qual é a topologia espacial do universo. E nós não sabemos, mas em princípio tem estudos hoje. Você quer isso aqui? Isso está muito ruim, desculpem, vou falar sem microfone. Então a questão é qual é essa topologia do universo? Não sabemos, mas tem estudos inteiros sobre a questão e quais são as consequências experimentais disso. Será que você consegue fazer medições astronômicas que dão alguma informação? Por exemplo, se você tivesse algum handle ali, alguma alça, né? Você observaria que certas regularidades na radiação de fundo de micro-ondas vindo de uma região e de outra região, bem distante, correlações. Estão procurando tais correlações. Quer dizer, existem estudos sobre qual é a possibilidade de se tirar informação sobre essa questão da topologia espacial do universo por métodos experimentais. É simplesmente conexo ou não sabemos. Não existe nenhum motivo para que seja. Os modelos funcionam com superfície de Cauchy simplesmente conexa ou não. Tanto faz para a relatividade geral. Então é uma questão que gerou muito rebu na comunidade física, inclusive entre os experimentais. Eu vi vários Physical Review Letters na última década dedicados a essa questão. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Variedades que admitem fluxo de Hit positivo, elas já são homeomorfas na espécie 3. Então, o problema da singularidade, ele a rigor surge quando você vai considerar a métrica de Hit negativa. Isso. É isso.
Porque, como eu coloquei lá, né, no programa de Hamilton, ele já tem esse resultado para a curvatura de Ritchie positiva. Aí aparece quando não é. Talvez você pode imaginar assim, essa equação de Ritchie, ela é fluxo de Ritchie, é uma EDP. Ela tem uma primeira derivada no tempo e o Ritchie tensor tem segundas derivadas da métrica. Então essa aqui nem é a equação de difusão, né, do calor. É a mesma coisa do Ritchie tensor, ele é não linear na métrica. Então é uma variação não linear da equação de difusão. Aliás, tem uma outra que os financeiros usam, né? Blackett-Scholes, também é uma variação não linear da equação de difusão. Essas versões não lineares da equação de difusão estão muito na moda hoje em dia. E o problema é quando você, agora, na difusão, essa é a ideia de Hamilton, na difusão, os piques da curvatura vão todos ser amenizados, né? No final, tudo vai que nem num banho térmico, vai para uma métrica que tem só uma possibilidade, curvatura constante. Só que quando ela é negativa, ali o que foi observado é que as não linearidades podem desfazer esse efeito de dissipação. É uma concorrência entre não linearidade e dissipação. Como aqueles que estavam na semana passada viram quando o Clodoaldo falou sobre Navier-Stokes, que acontece a mesma coisa, né? Essa concorrência. E você não sabe o que vai acontecer. O que o Hamilton mostrou é, se a curvatura é positiva de Ritchie, aí a dissipação ganha. E a coisa existe para todos os tempos, não se forma singularidade, e no final você está com a métrica de curvatura constante. Mas nas regiões onde a curvatura é negativa, a não linearidade pode ganhar, aí, bum, a solução explode. E depois de tempo finito, forma infinidades. Como em Heliójato acontece isso, que ela só existe para tempo finito, depois de tempo finito a solução corre para infinito, né? Todo mundo que fez uma disciplina de Helió viu isso. Ele não é diferente. Então o que o Perelman fez foi dizer, antes de chegar naquele ponto final onde explode, eu vou pegar o machete e cortar o bicho. E botar lá uma tampinha, um curativo, tá? Um band-aid na minha variedade. E felizmente eu sei a topologia daquilo que eu contei. E ao longo, a seção ao longo daquilo. Ou seja, eu despachei aquele pedaço, mas eu sei qual a topologia dele. Coloquei um curativo. O que me provou é que esse curativo, a métrica fica modificada, ela evolui algum tempo a mais. E ele provou que esses tempos a mais não acumulam, de modo que ele faz isso um número inumerável de vezes sem que com um número finito de cortes desse jeito, ele consegue fazer um fluxo modificado e até ter igual ao infinito. E aí dá curvatura constante. Então ele remediou as regiões problemáticas, onde a não linearidade ganhou da dissipação e a coisa sem esse. Mas é um método brutal, né? Ele só serve para um fim topológico. Porque a geometria mudou, você mudou a equação, você mudou as condições iniciais, tudo. Mas a topologia ele sabe como controlar. Como controlar. Essa foi o golpe genial que ele deu, ninguém havia pensado. E de qualquer forma, existe, isso não é definitivo, pode ser seja a minha Poincaré quem afirma isso, mas existem pessoas debruçadas agora nos trabalhos do Hamilton para saber, porque quando foi olhado assim com mais detalhes, os trabalhos do Perelman, se achava, não se viu nenhum erro, mas se esqueceram de olhar os trabalhos iniciais do Hamilton. E existe pessoas debruçadas e achando que realmente, será que estão totalmente corretos? Então existe essa possibilidade. Não sei se é uma novela Observaté que diz assim, Perelman curou, né, acabou com a epidemia de
de Poincaré, e possivelmente muitas pessoas não vão mais se debruçar sobre esse problema, mas quem já trabalhava talvez continue tentando, por que meu método não funciona, né? Então essa questão continua. Ok, pessoal, obrigado.